eu sou a Lu e hoje nós vamos começar um trilho de mesa. Eu vou fazer a primeira aula com sinos. E o texto que eu escolhi está em Lucas, capítulo 22, versículo 46, que diz assim: E disse-lhes: Por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Aqui nós temos o risco que eu vou colocar para você em 2 a 3. Você vai colocar os 2 a 3 grudado, você vai ter o risco até a metade. Aí, olha só, a outra metade eu só inverti. É o mesmo risco, só que tá pro lado de cá, do avesso. E foi assim que eu fiz no tecido. Olha aqui, já risquei. Nós vamos pintar hoje o sino. Depois, na próxima aula, nós vamos pintar aqui a flor e esse pedacinho aqui que eu coloquei no meio para fazer a inversão dos riscos, tá? Então, vão ser 2 aulas. Essa daqui será a aula 773 e esta aqui será a aula 774. Esse risco você encontra gratuitamente na minha página www.sonalupinturas.com.br ou no link na descrição do vídeo. E nós vamos começar esse desenho pintando essas 2 folhas aqui. Nós vamos pintar essas folhas de uma forma bem simples. Olha só, tenho aqui verde pistache e um pincel número 6. Começando por essa que ficou por trás daquela, eu vou colocar o verde pistache aqui, ó, no centro. Quase até a beiradinha, só que eu não vou fazer aquele contorno, porque eu vou fazer aquele contorno com o verde pinheiro. E eu começo aqui embaixo, porque essa folha tá fazendo sombra sobre essa. Então, aqui tá atrás, fica um pouquinho mais escuro. Essa é uma forma da gente deixar o desenho assim, com volume, com profundidade. Agora que eu coloquei aqui a sombra na parte de baixo, eu vou fazer o contorno com o pincel 6. Você tem dificuldade? Pode trocar por um pincel número 2, número 4, mas vai ficar bem esfumadinho. Olha, eu coloco a tinta, aí eu limpo o pincel para cima do pistache. Coloca a tinta e vai esfumando para cima do pistache. A tinta vai bem em cima do risco, bem no contorno. Esse tecido é um Oxford, mas você pode fazer em qualquer tecido que você tenha aí para fazer um trilho de mesa. Olha aí, já dei uma esfumadinha. Agora eu vou fazer com o verde pinheiro uma linha bem em cima do risco que eu tenho. Sempre nas folhas eu deixo aqui, ó, esse risco e esses 2 pro lado. Essa ranhura significa o lado que eu vou puxar a sombra. Olha aqui, para fazer aquela ranhura que a folha tem no meio. Se você pegar uma folha de verdade, você vai ver que todas elas têm umas ramificações assim. E é assim que eu gosto de fazer. Aí, se eu puxei para cá, do lado contrário, eu vou puxar aqui, ó, de fora para dentro. Eu vou aproveitar nessa folha, que é aquela folha do Natal, eu vou aproveitar o espinho ali, ó, aquele
aquela pontinha para puxar para dentro. Tá? Agora eu vou trocar de pincel. Eu vou pegar um menorzinho, fica mais fácil para fazer uma luz. Um pouquinho do amarelo bebê. E eu vou colocar aqui, ó, entre as ranhuras. E vou dar uma esfumada para dentro, para fora, para dentro, para fora. Vai fazer uma diferença aqui, ó, vai dar um contraste. O Oxford é aquele tecido que você coloca tinta, na hora parece que tá muito. Depois ele some, ele absorve. Então você tem que colocar sempre um pouquinho a mais daquilo que colocaria normalmente num pano de prato de algodão, por exemplo, num tecido de algodão, tá? E agora o acabamento aqui com o verde pinheiro e o pincel zero. Faço pontinhas. As pontinhas fazem parte dessa folha. Todas as pontinhas. Reforço a linha do meio. Reforço aqui, ó, essas. Agora eu não tô esfumando, é só fazendo mesmo a linha. As ranhuras, né? E depois eu gosto de colocar aqui, ó, um pouquinho do amarelo bebê, que é a nossa luz, em cima do risco do meio, mas aí não pode esfumar. E ele vai fazer uma marcação. Aqui depois, nesse contorno, aqui em cima do escuro, vai o glitter. Eu gosto bastante, fica bem bonito. Natal sem glitter não pode. Verde pistache, a outra folha. Aqui a gente tem uma situação um pouquinho diferente. Você tá vendo que ela tá por baixo daqui da fita, tá por baixo do sino. Aqui tá livre. Desse lado ela tá por cima da outra. Então eu vou chegar o pistache bem na beiradinha. Já vou deixar ele assim, ó, mais clarinho, para não esquecer. E agora eu vou fazer aqui aquele contorno esfumado com verde pinheiro. Você pode usar as cores que você quiser, as cores de folha. Tem tantas formas diferentes de fazer essa folhinha do Natal, e folhas em geral. Você pode fazer aquela que te agrada mais ou que você está mais acostumada, tem mais segurança. Mas sempre é bom também modificar, porque às vezes a gente tem o mesmo cliente comprando várias coisas. Aí o cliente gosta quando tem novidade, quando você faz uma coisa diferente. Olha só, não vou esfumar o verde pinheiro aqui. Vou deixar assim, clarinho. Vou colocar a ranhura do lado de cá, que já ficou bem escuro, vou colocar aqui, ó, uma. E agora eu vou trocar de pincel de novo. Vou pegar o número 2, que é menorzinho, que eu posso controlar melhor aqui essa luz, e vou colocar bem aqui, porque eu quero realçar ainda mais esse espaço que tá por cima. Depois um pouquinho aqui, um pouquinho aqui. Olha como ela ficou bem nítida, a sobreposição. Depois um pouquinho aqui. Limpo o pincel. Aqui embaixo, que é a área de sombra, não vou colocar muita claridade. Eu vou colocar mais um pouquinho, porque como eu disse, geralmente no Oxford a tinta dá uma sumida. Agora eu venho com o pincel zero, vou fazer aqui, ó, uma pontinha. Aqui, ó, a folha tá por cima da fita, então nem vou passar acabamento ali. Depois, se precisar, a gente volta com um pouquinho do verde. Mas esse processo aqui você vai fazer em todas as folhas, tá? Essa sequência. Agora vem aqui o amarelo bebê, eu vou colocar o espinho desse lado, porque aqui tá por cima. A gente precisa que fique bem clarinho. Olha que bonito que fica. E depois aqui, ó,
no centro o risquinho. As folhas serão feitas dessa forma e eu deixei o cantinho da folha ali sem nada. Vou colocar o verde pinheiro só, que nem precisa colocar. Esse é um pedacinho dessa folha, tá? Ó, vai ficar bem assim. Depois que fizer o laço, você vai ver que aquilo dali vai fazer junção com a folha. Agora vamos fazer a fita. Eu vou usar para fazer a fita o vermelho profundo com um pouquinho de sombra de sépia e a luz de branco. No vermelho profundo eu gosto de usar o branco, ele fica bem bonito. Pincel número 2 e eu vou começar por esse pedacinho aqui. Esse pedacinho tá por trás, é o pedaço dessa daqui, ó, tá vendo? O vermelho profundo, se você passar de leve, ele deixa a gente enxergar o risco. Mas eu vou fazer de pedacinho, porque eu acho que é muito mais fácil para você enxergar e para você me acompanhar. Então, eu tô enchendo essa parte do laço. Agora eu vou colocar um pouquinho de sépia para fazer a sombra. É muito pouquinho. Essa perna do laço, essa laçada aqui, ó, ela tá totalmente por cima da outra. Então, a que ficou por baixo leva um pouquinho de sombra. E a sombra vem bem nesse cantinho onde elas se cruzam. Depois um pouquinho aqui, porque também tá por trás. Depois eu tenho aqui a dobra. A dobra vai ter um contraste também, uma luz e uma sombra. Aqui e aqui. Dou uma esfumadinha de leve e depois aqui, porque tá por baixo daquela, e aqui, porque tá por baixo do sino. Lavo bem o pincel, agora eu já vou definir com o branco. Também um pouquinho de branco, porque a ideia não é perder o vermelho, tá? Você tem que deixar aparecendo. Ó, coloquei a tinta ali e agora eu vou pôr um pouquinho só aqui e um pouquinho só aqui. Só com o restinho que eu tinha no pincel. Aqui eu vou esfumar. Olha. E depois essa parte aqui, ela ficou por cima daquela, porque aqui temos uma dobra. Já esfumando. E eu posso puxar esse branco um pouquinho. Não é necessário passar branco nessa parte inteira. É mais interessante você deixar esses contrastes de cor onde você tem dobras e onde tem um por cima do outro. Aqui também, se você for colocar o glitter, você vai contornar. Então não precisa, mas se você não for passar o glitter, então você pega o teu pincel zero e pode fazer um contorninho. Com esse contorninho você dá uma ajeitada. Olha, agora eu vou realçar o contorninho com o branco. Então eu coloco bem no meio, some pra cá e some pra lá. Viu que a intensidade maior de tinta ficou ali. Aqui, onde que eu vou ter a intensidade maior de tinta? Exatamente aqui, ó. Na área de luz, onde eu preciso enxergar que um tá por cima do outro. Assim, sumiu aqui. Isso, agora já vi bem a dobra. Eu vou preencher o outro lado. Pronto, já preenchi. Agora eu vou fazer a sombra com sépia, pouquinho. Você viu que aqui tá embaixo da folha. Então eu aproveito para pôr um pouquinho do sépia.
Aqui nós temos a dobra, ó, esse lado aqui tá por baixo. Então, um pouquinho do sépia, posso até puxar aqui, ó, pelo meio. Por que eu não posso puxar pela beira? Porque a beiradinha tá por cima. Se eu puxar, fica sombra com sombra. Então, eu puxo pelo meio. Aqui, a fita tá por baixo da folha. Então, eu fecho aqui com sépia e puxo um pouquinho pelo meio também. Lavo o pincel, sempre lavando o pincel, tá? Pego o branco. Primeira coisa, o branco aqui, ó, bem na dobra, assim. Aqui eu posso crescer um pouquinho, vai sumindo. Aqui eu posso esfumar. Ó, vai sumindo, tem um espaço gordinho aqui. Posso fazer esse movimento para deixar arredondado. Aí depois eu tenho essa parte que tá por cima. Aqui fica mais clarinho. Aqui o branco vem morrendo, sumindo. E aqui ele vai sumindo também, porque a gente já tem uma sombra ali. E agora, trabalhei com o pincel assim. Agora eu viro e trabalho com o pincel assim. Desse lado de cá também eu tenho uma luz, porque essa perna tá por cima dessas duas partezinhas aqui, ó. Aqui também, ó. Preciso mostrar que ela tá por cima. Assim, eu vou deixar aqui mais claro. Se precisar arrumar alguma coisinha, já vem com o vermelho profundo. E já faço esse contorno mais expressivo aqui com o branco nas áreas de luz intensa. Não pare assim, ó, daqui até aqui. Sempre cresça um pouquinho até a tinta sumir do teu pincel. Aqui, vou colocar bem no meio. Olha, a tinta sumiu. Aí eu puxo pra cá. A tinta sumiu. Viu como ficou aqui bem branquinho e vai sumindo pros lados? Aqui também, ó. Não é nem preciso juntar ali. Pronto. Cuidado sempre com o sépia, você tem que pôr muito pouquinho. Agora, nós vamos fazer estas bolinhas aqui embaixo. Essas bolinhas eu quero fazer com vermelho vivo. Eu vou preencher todas elas. Eu não vou trabalhar muito essas bolinhas. Eu risquei bastante. Então, nós vamos fazer assim. Pincel número 0. Eu vou fazer um contorno com o sépia. Ó, contornando. E quando você estiver fazendo esse contorno, a bolinha tem que estar úmida. Se for preciso, faça bolinha por bolinha. Ou assim, grupos de bolinha, mas não encha todas as bolinhas, porque você vai ter dificuldade para esfumar. Olha o que eu vou fazer agora. Eu fiz isso com pincel 0. Agora eu peguei um pincel número 2, que tá bem gasto. Ele tá com uma pontinha. E eu vou esfumar esse contorno. O que que eu tô fazendo aqui? Eu tô passando o pincel bem em cima daquele contorno de sépia. Só que eu não tô entrando. Aqui não. É só em volta, só em cima do contorno. Agora eu vou pegar um pontinho de branco e vou colocar aqui. Você viu que uma pinceladinha deu para colocar em todos. E vou abrir esse branco, olha. Mais um pouquinho. Essa maior precisa de um pouquinho mais de tinta. As menores é só um pouquinho mesmo, só uma coisinha. E agora com o sépia e o pincel 0, eu vou fazer esse galinho
Ó, ele não precisa ficar muito fino. Vou juntar aqui também que deu um espaço. Se você for usar o glitter, não precisa colocar esse branquinho aqui, ó. Se você não for, olha, ele dá um destaque bem legal. O branquinho você dá umas pinceladinhas bem em cima dele, bem em cima do risquinho. E agora o pontinho branco. Gosto desse pontinho branco. É assim que eu vou fazer todas as bolinhas, viu como vai ser fácil? Agora já te ensinei fazer a folha, fazer a fita e fazer a bolinha. Então eu vou adiantar. Do lado esquerdo, eu vou adiantar a fita, as bolinhas que estão para fora do arranjo e as folhas. E eu já mostro para você. Olha o que eu adiantei. Aqui, ó, esse pedaço da fita, com um pouquinho do sépia aqui, puxando pelo meio, e aqui. Depois, o lado de cá também, um pouquinho do sépia aqui, puxando pelo meio. O branco na ponta, puxando pra cá. Aqui eu coloquei branco dos dois lados, ó, um pouquinho só. Aí, terminei também essa folha. Puxei a ranhura pro lado que estava indicado no risco. Terminei estas duas folhas. Fiz as bolinhas daqui com os seus cabinhos. E fiz essas bolinhas aqui com os cabinhos também. Agora, nós vamos fazer este sino. E eu vou preencher inteirinho com amarelo ouro. Eu vou fazer uma sombra de caramelo e vou fazer uma segunda sombra com o sépia e uma luz com o branco. Então, serão 4 cores. Todo preenchido de amarelo ouro. Agora, eu vou pegar o pincel número 6 e o caramelo. Percebe que esse sino tá por trás de tudo isso aqui e desse outro sino? Então, vou começar com caramelo aqui, fazendo uma sombra. Venho trabalhando esse pincel por aqui, olha como vai sumindo o caramelo. Vou pôr mais um pouquinho aqui. E já vou seguir até embaixo aqui, ó. Venho sumindo com a tinta. Vou colocar mais um pouquinho do caramelo aqui. Aqui é uma entranha, então tem que ficar bem escuro. Pra cá, ele tá recebendo mais luz. Então, não precisa ficar tão escuro. Aí, imagine uma linha aqui, ó. Você vem sumindo, não é para fazer a linha. É só para sinalizar até onde essa sombra vem e onde ela começa a sumir. Aí. Agora, eu vou pegar mais um pouquinho e vou fazer toda essa linha aqui. Essa parte eu vou colocar mais alta do que esta. Então, se a gente tem um ressalto aqui, vai ficar um pouquinho sombreado. Assim, ó, bem esfumadinho. Agora, aqui bem em cima do risco, no contorno de fora, um pouquinho do caramelo e vou esfumar para dentro também. Olha, bem em cima do risco. Do lado de cá eu já fiz. E aqui eu tenho o badalo e eu vou colocar um pouquinho do escuro, do caramelo em cima do risco. Também eu vou contornar. Ficou só um pedacinho de amarelo ali. Agora eu vou fazer umas sombras aqui para ele dar o aspecto de redondo. E eu vou eleger aqui, ó. Tá vendo a linha aqui onde terminou o badalo? Ó, vou colocar uma pincelada de caramelo aqui. Gordinha, mas eu não atravessei. E agora eu vou colocar uma aqui, só que ela vai ter que ser curva.
ela vai fazer isso aqui, ó. Ela ficou paralela com a linha de fora. Eu vou virar o meu pincel nessa posição e vou fazer isso aqui, só que curtinho, tá? Não faz grandão não, é curtinho. E ele não vai ficar parado aqui, tem pontinhas. Nem cheguei até o final, viu que ficou um pedacinho de amarelo ali aparecendo. Pronto, uma sombra aqui. E agora eu vou fazer outra aqui, ó. Não siga essa linha. Imagine o sino aqui, ó, ele tá lá por trás. Vou colocar aqui e vou colocar aqui. E vou fazer a mesma coisa. Esse aqui eu vou deixar um pouquinho maior. Lavo meu pincel. E agora eu venho com o sépia. O sépia eu vou deixar aqui mais escuro. Não precisa preencher totalmente. Pode ir colocando a tinta. Ó, coloca e daí dança com o pincel. Pode ficar meio manchado, mas isso vai ficar em cima do caramelo. Você não vai passar com o sépia para cima do amarelo ouro. Viu? Meu pincel tava só sujinho. Agora eu vou colocar em cima dessa sombra de caramelo um pouquinho de sépia também, mas é bem menor. Coloque menos tinta. Olha, vai ficar assim, ó. Viu? O sépia, ele suja o caramelo, mas ele não cobre o caramelo. E faça pontilhado, não passe uma linha inteira, que a linha inteira você vai ter um risco. Se você fizer pontilhado, você vai ter falhas, assim, ó, e isso é legal. Agora, eu vou passar um pouquinho do sépia aqui, onde tem a sombra, e um pouquinho de sépia aqui, ó. Aqui embaixo a mesma coisa. E aqui também. Ainda temos ali embaixo, no badalo, um pouquinho de sépia. Lavei o pincel para tirar o excesso. E agora eu vou esfumar um pouquinho. Desse lado aqui, eu vou puxar um pouquinho do sépia aqui no cantinho. E agora eu vou trabalhar com o branco, fazendo uma luz. E a luz, ela vai do mesmo jeito, só que bem no espaço contrário. Só em cima do amarelo. Essa luz não vai chegar no caramelo. Você viu que a gente coloca, como o amarelo tá bem molhadinho, a cor já vai ficando esmaecida. Então, depois que secar, não cheguei ali, tá? Depois que secar, provável que eu volte com um pouquinho mais do branco aqui. Agora, o meu pincel só tá sujinho de tinta. Eu vou colocar uma sinalização de luz aqui, ó. E um pouquinho aqui também. Aqui pode ter um pouquinho e aqui nem precisa, porque aqui é uma área de sombra. Agora, eu vou pôr glitter. Então, o glitter vai passar bem aqui em cima desse escurinho e vai realçar a área contrária. Eu não vou passar um fio de branco aqui, porque o espaço é muito pequeno, corre o risco da gente sujar com o branco em cima do caramelo, e eu não quero isso. Mas, essa área aqui, eu vou voltar com um pouquinho do amarelo ouro, só para fazer a linha, que quando eu esfumei o sépia, subiu um pouquinho, e eu preciso dessa linha aqui bem certinha. Aí. Agora eu vou preencher o outro sino de amarelo ouro também.
Agora nós vamos fazer a sombra desse sino com o caramelo também. Começando aqui, ó, na entranha. Você viu que ele tá por baixo de tudo isso aqui, por cima do outro sino e por cima dessas coisas aqui, desses elementos. Então, a gente mantém o caramelo, a parte mais escura, aqui, ó. E aqui você vem sumindo com esse caramelo, vai deixando mais leve. Aí. Agora aqui é do mesmo jeito, ó. Vou colocar o caramelo e vou puxando. Depois eu dou uma esfumadinha pra cima. Peguei tinta demais. Vamos equilibrar. Vou lavar o pincel. Peguei muita tinta aqui. Aí, agora eu vou colocar uma sombra aqui embaixo, aqui dentro, toda essa área. Eu vou passar por cima do cabinho ali do pêndulo, porque é só um risquinho, depois é fácil de fazer. Vou esfumar, acompanhando a linha de cima, que é arredondada, mais ou menos igual. Agora, eu vou colocar aqui, ó, um pouquinho de sombra. Vou colocar do lado de cá também, no cantinho, puxando. Agora, eu vou fazer desse lado aqui, eu vou fazer uma sombra aqui assim, ó, um reflexo aqui. Mas eu não vou colocar na beiradinha. E desse lado também. Esse sino tá bem de frente. Olha, na beiradinha não tem. Aqui no badalo, eu vou colocar um pouquinho de sombra aqui arredondado, olha só. Mas não deixa aquela linha, tá? Você tem que esfumar. Mais um pouquinho de sombra. Agora, nós vamos fazer as luzes e as sombras, as duas sombras. Uma aqui, cadê? Mais um pouquinho. Acompanhando essa linha, aqui, acompanhando essa linha. E depois vou fazer a outra. Essa daqui tem que ser arredondada. Olha, você vai seguindo aqui a linha, viu que ele vem, ele entra e ele fica gordinho. Então, ele entra, aí ele fica gordinho. E aqui, seguindo a linha de cima. E agora, trabalhar com o pincel deitadinho. Aqui, eu tenho uma área extremamente escura. Então, eu posso colocar um pouquinho do caramelo aqui no contorno. Que ainda assim, o sino que tá por cima vai ficar mais escuro. Do lado de cá, eu vou fazer a mesma coisa. Só com um pouquinho de tinta bem em cima do risco. Agora, a segunda sombra com o sépia, seguindo a mesma orientação, só que um pouquinho mais delicado, um pouquinho menos. Só um pouquinho do sépia, ó, nem vou preencher, né? Não é uma linha, vai ficar assim meio pipocadinho. E aqui também. Tá ficando escuro. Me parece que vai chover. Então, mas eu quero terminar aqui. Então, eu não vou parar. Por mais que esteja aparecendo uma sombra já. Mas acredito que dê para você enxergar ainda bem o que eu tô fazendo. Agora, um pouquinho de sombra aqui, mais, um pouquinho não, um pouquinho mais forte. Aqui, ó, na sequência, aqui na sequência, aí você vem trazendo,
fazendo a linha. Aqui também, ó, bem no meio do caramelo. Um pouquinho aqui no meio desse caramelo, um pouquinho aqui nesse cantinho e um pouquinho aqui nesse cantinho. E agora o branco. Vou começar aqui, porque aqui é o espaço maior que eu tenho de luz. Inclusive, eu vou fazer um contorno aqui. Aí vai sumindo para os lados. Não cubra inteiro o amarelo, tá? Deixa o amarelo aparecendo. Aqui não vai tanto. Aqui também, ó. Já vou colocar, porque o meu pincel tá bastante tinta. Então, dá para fazer toda essa área. Não suba muito para lá, porque ali tem caramelo. Aqui. Não entorte, tá? Você tem que seguir aquela linha ali, ó. Ficar paralela com ela. Mais um pouquinho. Só o pincel sujinho. E agora, aqui dentro, a gente vai ter um pouquinho de luz aqui. Vai ter um pouquinho de luz aqui. É ainda a sequência dessa. E agora aqui, ó. E aqui eu vou puxar aqui um pouquinho pra dentro. Você viu que a gente deixou, ficou esse meio que círculo? Vou colocar o branquinho aqui. E puxar esse branquinho ali por dentro. Com o pincel 0 e o caramelo, eu vou fazer aqui o badalo. O badalo não. Como é que chama? Aqui o cabinho do badalo. Vou fazer um contorninho com o sépia. Vou até puxar aqui um pouquinho. Ficou tortinho. E agora, um ponto de luz ali, aqui, ó. Uma linha. E um ponto aqui. Aqui dentro, não, branco não pode, né? Aqui tem que ser um pouquinho do amarelo. Uma luz. Que eu não cheguei até o final e nem até o final aqui. Bom, aí nós temos o segundo sino. Agora, eu posso terminar as folhas lá de cima e depois fazer as bolinhas. Eu vou terminar as folhas. Agora, as frutinhas que eu já preenchi de vermelho vivo, eu vou mostrar para você porque elas estão amontoadas. Eu tô enxergando aqui totalmente o risco. Olha o que eu fiz. Com o sépia, eu tô preenchendo as lacunas entre elas. Eu tenho espaço aqui e espaço aqui. Estou fazendo o possível para deixar bem redondinho. Tem um espaço aqui. Tem um espaço aqui. Esse espaço eu tô preenchendo mesmo. Aí eu vou fazer. Aqui também tem um espaço aqui, ó. Aí eu vou fazer aquele contorninho bem fininho com o sépia, separando as bolinhas. Pro lado de fora aqui eu posso colocar o sépia também. Tô colocando bem pouquinho, bem no contorno. É só para ter um pouquinho de tinta ali pra gente esfumar e fazer uma sombra. Aquele pincel pequenininho, aparadinho, bem de pé. Aí você só vai passando por cima daquele contorno. Eu não vou mexer por enquanto aqui dentro, porque ali tem bastante tinta. Primeiro vou fazer por fora, que eu quero que fique mais delicado.
Eu acho que essa é uma forma bem fácil de fazer. Tem gente que tem dificuldade. Então, essa daqui vai conseguir. Agora eu tô passando aqui, ó. Aí vai deixando ela redondinha, tá? Pronto, todo o contorno feito. Todo mundo redondinho, com sombra. Lava o pincel, seca bem. E vai colocar um pontinho de branco em cada uma. E vai trabalhar esse branco assim, ó, redondinho. Sem encostar naquele sépia que tem ali fora. O vermelho com branco fica um tom de rosado. Ele dá uma clareada. Se você quiser que elas fiquem bem vermelhinhas, você pode pegar o vermelho fluorescente e fazer isso que eu tô fazendo com o branco aqui. Você coloca do jeito que eu tô colocando e trabalha do jeito que eu tô trabalhando, com o fluorescente. Aí, agora aquele pontinho branco. Pontinho. Eu vou colocar, acho que vou colocar pro lado de cá. Ó, vou eleger um lado. Aqui foi o lado esquerdo. E vou colocar em todas elas do mesmo lado. Não é na beiradinha. Isso aqui ficou diferente, mas eu não vou tirar. Não vou tirar assim. Vou esfumar esse branquinho aqui. E vou colocar de novo, do lado de lá. Não é ali no contorno, tá? É um pouquinho pra dentro. Terminamos a pintura. Eu vou esperar secar. O Oxford demora um pouquinho. Vou esperar secar pra colocar um pouquinho de sombra. Olha só, o trabalho está totalmente seco. O que eu vou fazer? Com o pincel número 6, que tá parado, eu vou pegar uma pincelada de água. E agora uma pincelada bem gorda de azul Caribe. Eu vou diluir para ficar bem levezinho. Agora com um pouquinho da tinta, eu vou fazer um pouquinho de fundo aqui, ó. Nesse cantinho. Aqui um pouquinho. Você viu que eu não trouxe até o final. Um pouquinho ali, um pouquinho aqui. Carreguei mais um pouquinho de tinta. E assim eu vou fazendo. O Oxford, ele... Se a gente molhar, deixar a tinta bem molhada, ele corre. Não é como o algodão, que segura a tinta. Então, tem que tomar bastante cuidado, tá? Tem que colocar só mesmo uma pinceladinha de água, só para umedecer um pouquinho a tinta. Se quiser, você pode trabalhar com o diluente. O diluente não deixa que essa tinta corra. Agora aqui também um pouquinho. Ó, dei uma pincelada mais forte ali. Mas não faz mal, porque daqui a pouco você vai ver o que eu vou fazer ainda. Um pouquinho aqui. Um cantinho, né? Só limpando o pincel aqui. Isso. Agora eu vou pegar uma pinceladinha de tinta, um pouquinho mais carregada, e vou fazer isso aqui, ó. Duas pinceladas. Fazer uma pincelada pra lá também. Eu vou deixar assim marcado. Aqui. Vou colocar uma aqui. Você viu que o meu pincel tá até se abrindo, mas eu vou deixar assim mesmo. Ó, duas aqui. Duas aqui. Acho que vou até pegar outro pincel
Um pincel um pouquinho mais macio, aqui ele tava arranhando, ó. Carrega o pincel, vou voltar. Bate a pincelada lá e puxa pra dentro. Bate pra fora e puxa pra dentro. Aqui vou deixar assim, aqui também. Aqui que ficou meio falho. E aqui também. Aqui já se juntou. Então, eu vou deixar assim. Aqui, na parte mais clara do sino, eu disse que provavelmente colocaria um pouquinho mais de branco. Então, é isso que eu vou fazer. Você viu que praticamente depois de seco, o branco foi absorvido totalmente. E é assim mesmo, a gente coloca pouco e se precisar, a gente reforça depois, como eu tô fazendo aqui. Ó, tô colocando do mesmo jeito que eu tinha colocado antes. Umas pinceladinhas. E depois uma puxadinha. Esse branco, ele não vai sumir totalmente que nem o outro. Aí, tá bem iluminadinho. Eu vou fotografar para colocar na thumb do vídeo. Depois eu vou voltar e vou colocar o glitter junto com você, que tem gente perguntando como é que põe o glitter. Como é que eu coloco o glitter, né? Porque tem várias formas de pôr o glitter. E eu tenho a minha. Aí. Nós temos dois tipos de glitter. Esse daqui, que vem no potinho. E você pode usar com o pincel. E temos esse daqui, que vem assim com o bico aplicador, que geralmente é o que eu uso. Porque você pode colocar... tá meio duro. Olha assim, ó. Já faz o contorno certinho. Eu gosto de colocar ele nas áreas escuras, porque ele realça o brilho. Olha, aplicando o glitter na fita, no sino, vou colocar aqui no contorno. O problema desse daqui é que ele entope. Você tem que ficar com o alfinete na mão. Eu gosto de pôr aqui, ó, na área de sombra. Vou pôr aqui nesse contorno que tá bem escuro. Você não precisa colocar em tudo, mas eu gosto de colocar em tudo. Aqui, ó, na folha eu coloco assim, meio que no contorno. Se falhar, eu não volto para arrumar. No centro, aqui na parte dos espinhos. Aí aqui nas bolinhas vou colocar ao redor, porque eu já fiz um preparado, né? Deixei tudo escuro com contorno. Ó, área escura. Põe uma sujeirinha. Depois aqui nessa área escura, onde o glitter é bem... onde a sombra é bem aberta, eu vou bater o dedo em cima, para não ficar linha. Olha aí, trabalho concluído. Espero que você tenha gostado. Esse risco você encontra disponível na minha página www.sonalupinturas.com.br, gratuitamente. Para você que me apoia, muito obrigado e até o próximo vídeo, que é continuação deste.